Já imaginou se você tivesse o poder de pensar do mesmo jeito que um bilionário pensa? Como será que seria a sua vida depois de um ano pensando assim? No vídeo de hoje eu vou te mostrar que isso é totalmente possível, mas para isso você terá que reaprender a pensar. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre modelos mentais. O grande problema dos conteúdos sobre modelos mentais é que eles são superficiais e não te falam o mais importante, como você pode usar isso na sua vida e no seu dia a dia. Porque não adianta nada você entender um conceito que não consegue colocar em prática. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar exatamente como os bilionários pensam usando modelos mentais. Um modelo de cada vez e com exemplos para você começar a usar esse modelo assim que terminar de assistir o vídeo. Então vem comigo e vamos direto para o conteúdo. Modelos mentais são um método de pensamento. É como se fossem uma receita para você pensar sobre um assunto. Eles simplificam situações complexas para que você consiga pensar sobre essas situações complexas de uma maneira mais clara e fácil. O nosso cérebro de caçador-coletor não está programado para usar o melhor modelo mental em toda a situação, mas a cada geração, alguns seres humanos conseguem reprogramar sua biologia. Eles se forçam a sempre pensar usando modelos mentais. E o primeiro modelo mental que nós vamos discutir nessa série de vídeos é o pensamento de segunda ordem. E para a gente começar a entender esse modelo mental, nós vamos ter que falar sobre cobras na Índia, mais especificamente do efeito cobra. A história conta que no período da colonização inglesa na Índia, havia um grande problema com cobras venenosas na cidade de Delhi, que assustavam e matavam as pessoas. O governo britânico então decidiu tomar uma ação e começou a dar uma recompensa para as pessoas que entregassem as cobras mortas. E a solução até funcionou no curto prazo, mas logo começaram a surgir os primeiros problemas. Alguns empreendedores indianos começaram a criar essas cobras em cativeiro e ganhar dinheiro do governo entregando as cobras. Depois de um tempo, o governo britânico acabou descobrindo o esquema e parou com o pagamento pelas cobras. E foi aí que o problema ficou gigante. Depois dessa decisão, os criadores de cobra já não tinham mais motivo para continuar criando elas. E então, eles acabaram soltando todas essas cobras e tornando o problema ainda maior. Ou seja, nem sempre as coisas são o que parecem. E às vezes, você precisa ir além do óbvio para evitar consequências indesejáveis. E eu já vou te explicar o que o efeito cobra tem a ver com o modelo mental do pensamento de segunda ordem. Os bilionários Howard Marks e Ray Dalio, fundador da maior gestora de hedge funds do mundo, recorrem com frequência a esse modelo mental. Vamos então entender primeiro o que é o pensamento de primeira ordem. O pensamento de primeira ordem foca em resolver um problema imediato, sem levar em consideração as possíveis consequências dessa decisão. O efeito cobra que a gente falou anteriormente é o exemplo perfeito desse tipo de pensamento. Já o pensamento de segunda ordem, ele acontece de uma forma mais intencional. Ele ocorre quando você reflete sobre as consequências de uma decisão ao longo do tempo. As pessoas que pensam dessa forma, elas estão constantemente se perguntando algo mais ou menos assim: se eu fizer isso, o que será que vai acontecer? Os melhores jogadores de xadrez do mundo, por exemplo, conseguem pensar de 4 a 5 jogadas à frente da jogada que eles estão fazendo no momento. E um desempenho extraordinário, às vezes, vem simplesmente do fato de enxergar coisas que outras pessoas não conseguem ver. E quando você está lidando com uma situação complexa, você precisa adotar um pensamento de segunda ou até de terceira ordem para conseguir enxergar mais coisas e aumentar a probabilidade de bons resultados. E como será que a gente pode aplicar esse pensamento para investir comprando ações, por exemplo? Segundo o investidor Howard Marks, com patrimônio de 2,1 bilhões de dólares no momento desse vídeo, o pensamento de primeira ordem diz: é uma empresa boa, então vamos comprar a ação. Já o pensamento de segunda ordem diz: é uma empresa boa, mas todo mundo pensa que é uma empresa ótima. E na realidade não é. Então a ação está superestimada e é cara. Então, a melhor decisão é vender a ação. E esse tipo de pensamento é o pensamento de segunda ordem. E agora, chegou a parte mais importante do vídeo. Como você pode aplicar esse modelo mental no seu dia a dia? Eu vou te mostrar 4 passos para você começar a desenvolver o músculo do pensamento de segunda ordem. Primeiro passo, questione tudo.
Não se contente com a primeira opção que aparecer para você. Continue se questionando. Se pergunte sempre antes de tomar uma decisão: se eu fizer isso desse jeito, o que vai acontecer? Segundo passo: envolva outras pessoas. Às vezes você fica preso no pensamento de primeira ordem simplesmente porque você não consegue saber quais são outras opções e resultados possíveis. Mas quando você inclui outras pessoas no processo de tomada de decisão, você vai descobrir novas perspectivas e possíveis soluções. Terceiro passo: pense a longo prazo. O poder do pensamento de segunda ordem está em ser capaz de olhar além dos resultados imediatos. Você precisa considerar as consequências de uma decisão no longo prazo. Às vezes, um resultado imediato ruim pode resultar em um bom resultado no futuro. Uma maneira de pensar sobre isso é você projetar os resultados de uma decisão em diferentes momentos. Se pergunta o seguinte: qual será o resultado dessa decisão que eu estou tomando hoje daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano? É importante que você tenha em mente que as condições no futuro podem ser totalmente diferentes das condições atuais. E o quarto e último passo: não descarte opções tão rápido. Inicialmente, mantenha todas as suas opções na mesa. O propósito inteiro do pensamento de segunda ordem é examinar cuidadosamente as opções disponíveis usando diferentes perspectivas. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, na descrição desse vídeo eu vou deixar o livro do bilionário Howard Marks, em que ele dá mais detalhes sobre esse modelo mental. E para quem ficou comigo até o final desse vídeo, eu estou produzindo também um e-book onde eu falo em detalhes sobre mais de 10 modelos mentais diferentes. Então, se você quiser receber esse material totalmente grátis quando ele estiver pronto, é só clicar no link abaixo e se inscrever no site do Caso de Sucesso. E eu vou te avisar por e-mail quando estiver pronto. E agora, quando você se deparar com uma situação complexa onde você precisa fazer uma escolha, você já tem um modelo mental para usar. E esse vai ser o seu primeiro passo para pensar como um bilionário. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série. Meu nome é Rodolfo, aqui do Caso de Sucesso, e a gente se vê em breve.